Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir, há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Oremos, irmãos. Santo Deus, soberano Pai, pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine teu servo aqui à frente, ó Pai, que fale somente a respeito da tua palavra, Senhor. Abençoe a tua igreja que receberá essa palavra, que teu Santo Espírito abra os corações, em nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo a sua última carta antes de morrer. Ele deixa um legado aqui, um legado para um jovem pastor, e essa carta foi lida também na igreja. Ele está preso numa masmorra, essa é a segunda prisão do apóstolo Paulo, ele está prestes a morrer, prestes a terminar a vida. E ele deixa alguns ensinamentos para esse jovem pastor. É uma carta de um pastor para um pastor experiente para um pastor jovem. E tem muito a ensinar não só para os pastores, principalmente para os pastores, mas para a igreja também, o que ele deixa aqui. Paulo ele viajou cerca de 30 anos pregando o evangelho. 30 anos naquele que era o mundo conhecido na época, pregando as boas novas do evangelho, pregando o perdão dos pecados e a nova vida que Cristo Jesus dá. Agora ele está perto de entregar a sua vida, perto de morrer por causa da sua fé. Não é por causa de crime que ele tenha cometido, mas porque ele pregou o evangelho. E essas são palavras finais e palavras de urgência, principalmente para nós nos dias de hoje. John Stott ele diz que as primeiras palavras desse versículo, desse segmento dessa carta, que é: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, né, que há de julgar os vivos e os mortos. Ele diz que tinha uma conexão legal e pode significar testemunhar sob o juramento em um tribunal de justiça. Então essa introdução ela é muito valiosa para o que ele vai falar depois disso, tá? Ela é muito valiosa. Esse último capítulo aborda temas familiares. Então, como a gente está estudando uma carta, uma carta é algo completo, né? Você não separa a carta. Aqui nós separamos para facilitar o estudo, mas você lê uma carta de uma vez. E essa seção da carta parece que você fala assim: não, mas eu já ouvi isso. De fato, essa impressão que você tem parece que é o que Paulo ficou enfatizando, ficou batendo na tecla. E o que ele está fazendo? Ele está repetindo de maneiras diferentes a mesma coisa para Timóteo, para impedir que ele permitisse que falso ensino entrasse dentro da igreja. E ele vai repetindo isso de diversas maneiras. Então parece mesmo que ele está falando várias coisas. E ele tem o quê? E qual que é o ponto aqui de Paulo, né? Que ele quer nos comunicar? O que ele deseja que Timóteo tenha? Que ele tenha essa paixão por pregar o evangelho, a verdade soprada por Deus, que nós vimos na semana passada. E que isso aqueça os nossos corações, que a gente lembre que nós temos pessoas que não acreditam no sacrifício de Cristo. E ele deixa um lembrete importante. Ele começa assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino.
Então, Cristo é aquele que morreu na cruz e há de voltar para ser o juiz de todas as coisas. Vai julgar os vivos e os mortos. Chegará um dia que ele voltará e será o juiz. Ele julgará aqueles que morreram e aqueles que estão vivos. E não nos julgará com base o quê? Na nossa bondade ou a nossa posição social, né? O quanto de dinheiro você tenha ou a sua influência na sociedade. Essa não vai ser a base. A base do julgamento é o que? A fé em Cristo Jesus, o arrependimento do pecado e a vida que você entregou para Ele. Essa vai ser a base do julgamento, se nós de fato nos arrependemos da nossa rebelião contra Deus, né, e corremos para Ele como nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz que o Senhor também avaliará a maneira como nós vivemos. Seremos o quê? Recompensados de acordo com a forma que nós vivemos. Então o céu não vai ser igual para todo mundo? Eu acredito que não. Eu acredito que haverá recompensas diferentes. Tá? Então a Bíblia é clara a respeito do galardão e Deus vai nos recompensar de maneiras diferentes. Isso deve o quê? Nos motivar o quê? Compartilhar a salvação de Jesus. Compartilhar para quem? Com aqueles que nos rodeiam, né? Devemos viver o presente, isso é fato. Mas o apóstolo Paulo, em outra carta, ele fala, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nós temos que viver, sim, mas devemos pensar na eternidade, né? Cientes das escolhas que nós fazemos aqui, afetarão a nossa eternidade. A maioria dos adultos estão trabalhando, pensando o quê? Previdencialmente, pensando na sua aposentadoria. E a ideia é o quê? A gente planejar agora para quando chegar o momento da aposentadoria, a gente possa desfrutar, possa e consiga descansar. Por isso que nós somos previdentes, por isso que a gente reserva, por isso que a gente faz algumas previdências. E a ideia é que precisamos planejar agora para estarmos prontos, então, quando Cristo voltar. O nosso deleite espiritual, nossos anos de aposentadoria, caso o Senhor demore para voltar, será o quê? Diretamente proporcional ao quanto nós fomos diligentes ou nos preparamos para isso. Essa é a mesma mentalidade, né, que Paulo está exortando a ter o quê? Sobre a eternidade. Se planejamos agora, estaremos prontos para quando Cristo chegar. Nem sempre Ele vai curar todas as doenças, nem sempre aquela pessoa que nós amamos, que nós estamos orando para que ela seja curada, ela será curada. Mas por isso que nós temos que preparar essas pessoas, preparar os corações dela. Para quê? Para ensiná-los que não termina aqui, que Cristo tem o quê? A promessa da vida eterna. E ele diz, esteja preparado, né? Como? Pregue a palavra, isso é, esteja preparado. Quer seja oportuno ou não, repreende, exorta, corrige, com toda a longanimidade e doutrina. Então, primeiro o quê? Timóteo é desafiado a pregar a palavra. Todo pastor, a principal função dele é pregar a palavra de Deus. Nós vimos semana passada a palavra de Deus, a Bíblia, toda a escritura soprada por Deus. É isso que o pastor deve pregar. Ele não tem que dizer, não diz para nós pregarmos técnicas de comunicação, ele não diz para a gente pregar, para mexer com o emocional, ele diz, pregue a palavra. Prega a palavra. Ele não está dizendo para a gente cativar um público, não. Ele está dizendo para pregar a palavra, a verdade como ele nos deu. Quando o pregador é iluminado pelo Espírito Santo, o que acontece? E ele prega a palavra, acontece algo grandioso. Por quê? Porque nós passamos a ter o quê? Um meio de graça. Meio de graça é onde Deus alimenta o seu povo, espiritualmente. E a função primordial, como eu disse, do pastor é a pregação da palavra. E muitos pregadores, eles comprometem a fidelidade da pregação, por quê? Porque ficam preocupados em magoar um, magoar outro, ficam preocupados em fazer meia-culpa. Se eu falar isso, aquele irmão lá, aquele que dá um dízimo grande vai embora da igreja. Que vai embora. O pastor tem que ter fidelidade a Deus e não aos homens. O pastor tem que ser fiel à palavra. O pastor não tem que ter rabo preso
com ninguém. O pastor tem que ser fiel a Deus. Ele não tem que estar preocupado com a crítica dos homens. Ele tem que estar preocupado com a crítica de Deus. Como Deus vai avaliar ele no final da carreira dele. Essa deve ser a preocupação principal, primordial de nós, pastores. Claro, nós devemos o quê? Ser comunicáveis. As crianças precisam entender que nós estamos falando, do que nós estamos falando, por que nós estamos falando. As pessoas mais simples precisam entender o que nós estamos falando também. Tá? Então, a comunicação boa vai fazer toda a diferença também. Segundo lugar, o que o apóstolo Paulo diz aqui? Deve haver uma urgência na proclamação. Ele diz, seja oportuno ou não. Então ele está dizendo assim, olha, mesmo que esteja favorável para você pregar a palavra aqui, pregue. Mas se não tiver também, pregue. Pregue, seja oportuno ou não. Por quê? Porque o evangelho de Jesus Cristo é a única maneira que vai perdoar pecados, reconciliar a vida de alguém com Deus. É somente através de Cristo que nós podemos ser salvos. E, queridos, aí para a igreja, nós encontramos pessoas todos os dias. Nós saímos daqui, talvez vamos nos encontrar com familiares que não frequentam a igreja. Nós temos que ter a ciência que a pessoa que não tiver Cristo como Senhor e seu Salvador, ela está caminhando para uma eternidade de dor e de sofrimento, a menos que elas ouçam a mensagem do Evangelho e creiam nessa mensagem. Dentre essas pessoas estão os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que a gente convive, né, no dia a dia, durante a semana. E eles irão o quê? Para o inferno, se não acreditar na mensagem de Jesus Cristo. Mas como eles crerão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar a mensagem com urgência, principalmente para aqueles que nos rodeiam, aqueles que nós amamos, próximo de nós. A gente não pode ver um ente querido nosso partir sem ter falado da maravilhosa graça de Cristo que pode redimir o maior de todos os pecadores. Não podemos. O Evangelho de Jesus Cristo é o antídoto para aquelas pessoas que se sentem inúteis, aquelas pessoas que se sentem excluídas do mundo, para aquelas pessoas que acham que o mundo é diferente e não conseguem se encaixar. O Evangelho é o antídoto para isso. E ele diz que nós precisamos estar preparados, né, para pregar a palavra de Deus. Então nós devemos manejar bem a palavra de Deus, nós precisamos estar prontos para responder àqueles que nos questionam com perguntas, para receber resistência às vezes e também hostilidade. Vamos receber. E quando recebemos a hostilidade, não podemos desistir, falar, não, nunca mais falo disso não, tomei uma pancada lá, vou ficar quieto. Não, continua pregando, não é a sua eloquência, a sua oratória, é o Espírito Santo que vai transformar o coração daquelas pessoas. Então não desanime quando você pregue para alguém e ela não entendeu ou não gostou logo que você pregou, tá? O apóstolo Paulo disse aqui, né, num trecho dessa carta, procura te apresentar como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, a Bíblia. E Paulo diz especificamente 3 maneiras que nós devemos pregar o Evangelho, né? Ele diz assim, corrige, repreende e exorta. Né? William Barclay diz, a palavra descreve o espírito que nunca se irrita, nunca se desespera e nunca considera nenhum homem além da salvação. O cristão crê pacientemente nos homens. Por quê? Porque crê no poder de Cristo que muda. No poder do Cristo que muda. Então, meus irmãos, não existe nenhum homem que não possa ser transformado por Cristo, independente da vida que ele esteja levando. É Cristo que pode transformar a vida dele. Portanto, não desanime, como eu disse. Se você pregar, a pessoa não crê imediatamente, seja longânimo. Se você tiver que corrigir alguém, não é de qualquer jeito, não é com ira que você vai corrigir. É com longanimidade. Se pregamos a Bíblia, estaremos o quê? Constantemente corrigindo
as verdades, os defeitos. É como se você trabalhasse numa escultura. Você vai lapidando, vai tirando aquelas lascas até que ela fique no formato perfeito. Tá? Uma escultura pronta. Da mesma forma, corrigiremos o quê? Pacientemente a nossa vida e a vida daqueles que ensinamos. Até que estejamos com o Senhor e não seja mais necessário correção nenhuma. Ele diz, corrija, repreende. Um autor disse, o caminho para a perfeição passa por uma série de repreensões. Não precisa explicar, repreensão é repreensão mesmo, tá? Em outras palavras, precisamos ver onde estamos errando e melhorar. Devemos ver o pecado antes de, podemos experimentar a graça de Deus. Devemos ter nojo do pecado. Devemos ter nojo do pecado e procurarmos Deus para o perdão. Quando você vai ao médico, né, você fala, doutor, estou com uma dor aqui, estou com um problema assim, não sei o que é, o médico vai fazer uma série de exames, tentar descobrir o que você tem, e em seguida, tratá-lo. E temos que tomar a mesma atitude com a nossa vida. Devemos descobrir qual é o pecado que está afetando a nossa vida, que está nos afastando de Deus, enfrentá-lo e buscar a Deus. Não nos voltaremos para a verdade do Evangelho até Até vermos a verdade de Deus, do nosso próprio pecado, da nossa própria rebelião. Você precisa reconhecer os seus pecados, precisa reconhecer o seu orgulho, a sua cobiça, você precisa tratar isso no seu coração. E a pessoa que não se importa com a verdade vai encobrir o pecado, não vai repreender. E, no entanto, nós precisamos repreender pessoas que estejam vivendo de maneira em pecado, podemos dizer assim. Em qualquer repreensão é necessário, então, com toda longanimidade. E o amor é importante, né? Falar em amor. Assim, a repreensão provavelmente será ouvida. Então, quando a gente vê um jovem, um adolescente, alguém em pecado, por mais que você esteja irado, por mais que você desperte a ira, o pecado dele, nós temos que corrigir como a palavra está nos ensinando, com longanimidade e com amor, tá? E não sendo juízes, porque o juiz virá, é o Cristo que é o juiz. Nós temos que transmitir a graça, falar, olha, mesmo você vivendo assim, se você se arrepender e voltar para Cristo, você pode ter uma vida com Ele na eternidade, desfrutar de uma vida alegre. E você pode começar a receber as bênçãos dele aqui e agora. E a terceira coisa que ele fala é, exorta. Nosso objetivo não é pegar as pessoas com a Bíblia e bater nelas. Exortação aqui é paracaléu, o verbo no grego, que significa caminhar junto, andar ao lado. O que significa isso? Então, quando eu preciso exortar alguém, eu preciso gastar tempo com aquela pessoa, caminhar com ela, discipular. Isso é um discipulado, andar com ela para que ela entenda aquilo que precisa ser modificado na vida dela. Então é necessário não feri-la, mas sim, eu preciso caminhar com essa pessoa que precisa de exortação. Por quê? Porque só com o discipulado, pregando a palavra de Deus, que o Espírito Santo vai modificar esse coração. Então, é errado quando a gente só aponta o pecado sem mostrar a maravilhosa graça de Deus para as pessoas. E nós exortamos quando Quando nós lembramos a profundidade da graça de Deus, do perdão de Deus para nós. Nós exortamos quando nós falamos que somos todos pecadores, que carecemos da glória de Deus, que nós não colocamos num patamar superior aos outros. E que nós falamos que a obra da salvação já foi cumprida e realizada por Cristo e Ele não quer sacrifício de vocês. Corrigir, repreender, exortar deve ser feito com toda longanimidade e doutrina, né? A Bíblia é clara aqui no texto. O que é longanimidade, irmãos? Ânimo longo, longanimidade. Sabe, quando você fica irado, se você agir na ira, você vai pecar. Mas quando você... Respiração longa, longanimidade é isso. Você tem aquela pausa, aquela respiração longa e depois você vai corrigir, exortar, repreender. Longo ânimo e não na ira, tá?
não de forma afoita, é isso que ele está dizendo. Se uma pessoa errar, ela deverá ser exortada de maneira calma, de maneira pausada, lembrando-a de que Deus sabe quem ela é, o que ela fez. E se ela revirar os olhos para você, não desista, não desanima também não. Recua, volta depois, pregue para ela novamente, porque nós não podemos deixar aflorar a ira. E eu falo por nós pastores, muitas vezes ficamos irados com pessoas que estão em pecado. E não é o melhor procedimento. Nós devemos o quê? Repreender com um longo ânimo, com amor, com paciência. A correção, a repreensão, exortação deve ser com toda longanimidade e doutrina, e fundamento, né? Os conjuntos de ensinos que nós recebemos, que são derivados da palavra de Deus, que nós aprendemos, que nós recebemos, o conceito que nós temos, são fundamento para qualquer correção, qualquer repreensão e exortação. Nunca a exortação deve ser, não, eu acho que deve ser, não, quando eu era criança, quando meu pai... Não, a Bíblia é a nossa orientação, nosso guia. Não é o jeito que você foi criado, não é a sua tradição, mas a palavra de Deus. É dessa maneira, a nossa doutrina, os nossos fundamentos básicos da palavra de Deus, é o método pelo qual nós vamos corrigir, exortar e repreender as pessoas. Tá? E a palavra de Deus é que tem autoridade para fazer isso. Nós não temos. Por que isso é importante, meus irmãos? Por que nós precisamos corrigir aqueles que estão errados, repreender e exortar? É importante porque olha o versículo 3 que ele diz. Haverá um tempo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. As pessoas não suportarão a sã doutrina. Vai ser duro ouvir a verdade. E aí o que elas vão fazer? Elas vão se cercar de falsos mestres. E aí eu falo da cobiça, né? A cobiça é interessante. Por quê? A cobiça é a raiz de muitos pecados. Você olha, você começa a desejar, você cria um objetivo a algo que é proibido por Deus e a cobiça vira o pecado. Tiago deixa bem claro isso no seu primeiro capítulo para nós, nos versículos 13 a 15. Depois os irmãos podem ler com mais calma. A cobiça vai gerar muitos pecados. E aí as pessoas começam a procurar, né? Isso soa exatamente como está acontecendo hoje, né? Mas não é exclusivo de hoje. É desde o primeiro século. As pessoas acreditam em todos os tipos de mitos, fábulas. Eles preferem verificar o horóscopo, né, de manhã, preferem conversar com um médium do que se submeter ao Santo Espírito de Deus. Vivemos numa época que as pessoas procuram o quê? Experiências extra-bíblicas. Experiências extras-bíblicas. E elas têm o quê? Coceiras nos ouvidos. Para irem o quê? Atrás de alguém que fale coisas boas. Coisas que elas gostam de ouvir. Se for assim, nós, né, vamos sempre procurar o quê? Aquilo que vai sempre nos agradar. Nós não gostamos de pessoas apontando os nossos erros e os nossos pecados. O ponto de Paulo é o quê? Que essa tendência, de acordo com a Bíblia, não vai melhorar. Quando ele fala assim, haverá tempo, pois haverá tempo. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que espere por isso. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Haverá esse tempo. As pessoas não gostam de ser repreendidas. E muitas vezes, quando são repreendidas, o que elas fazem? Em vez de se submeter à autoridade da igreja, à autoridade da palavra de Deus, por isso a importância de exortar, corrigir e repreender debaixo da palavra. Elas não suportam a sã doutrina, vão procurar mitos, fábulas ou aqueles que vão falar coisas que agradam os seus ouvidos. E nós temos que ter o quê? Clareza sobre o que nós somos chamados a fazer. O versículo 5, Paulo diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições,
Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Ele conclui essa sessão com 4 imperativos, né? No total do texto nós temos 7 imperativos e aqui 4 específicos. E o primeiro, devemos ser sóbrios. O que é ser sóbrio? É ser equilibrado, não ser uma pessoa extremada. É ser equilibrado, manter a mente clara. Como que nós fazemos isso? Não sendo extremistas, nem para um lado nem para o outro. Isso é, nem algo difícil hoje. Por quê? Nós estamos vivendo a era da internet, do TikTok, do Instagram, e principalmente é muito difícil manter o equilíbrio ali. E principalmente muitos pastores desequilibrados se expondo nas redes sociais. Pessoas e pastores desequilibrados nas redes sociais, falando coisas e fazendo mal. E ele diz, suporta as aflições. O que ele quer dizer com isso? Quando você é fiel, você precisa saber que você vai ser perseguido. Isso é, você vai levar pancadas de todos os lados. Não tem jeito. Isso certamente será mais fácil de dizer do que fazer. Porque suportar o sofrimento a gente já remete ao quem? Ao nosso Senhor Salvador. Né? O sofrimento de Cristo. A gente consola com Ele, né, quando uma pessoa está sofrendo. Mas está cada vez mais difícil o quê? Na nossa sociedade. Porque nós vivemos uma época que as pessoas estão hostis à palavra de Deus, à mensagem de Deus, à relação ao Evangelho. Está aumentando isso, porque vivemos um mundo onde a palavra de Deus muitas vezes vai ser considerada, hoje eles estão chamando de discurso de ódio. Um discurso de ódio. Estamos de acordo com eles. Se você falar do jeito que eles querem, principalmente para os influenciadores das redes sociais, que vivem uma vida paralela da vida real, de relacionamento pessoal, tá? Se você está de acordo com eles, ok. Se você falar contra eles, é um discurso de ódio. O debate sobre a verdade e a eternidade são considerados fora dos limites da esfera deles. Isso não nos deve o que? Surpreender. Jesus disse, né? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sofrimentos dessa vida não podem ser comparados com a glória que está por ser revelada. Tá? Estamos dispostos a sofrer por quem? Nós estamos dispostos a sofrer por nossa família. Pelos meus filhos eu faço o que for. Eu morro por eles. Por que nós não estaríamos dispostos a sofrer por Cristo? Nós não amamos Cristo como nós deveríamos amar? Uma pergunta para os irmãos pensarem. Eu estou disposto a sofrer por Cristo? Se nós amamos tanto quanto nós amamos nossos filhos, nossa família, não estaríamos mais do que dispostos a morrer por Ele? Aquele que morreu por nós? Paulo fala, faze o trabalho de um evangelista também. Né? Faze o trabalho do evangelista. Quando a gente fala de evangelista dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, evangelistas são chamados aquelas pessoas que fizeram um instituto bíblico, não fizeram seminário, não são ordenados pastores e trabalham na obra do Senhor. Mas aqui eu acho que isso é muito diminutivo para a palavra evangelista, porque aqui o significado de evangelista é o homem do Evangelho, tá? Alguém que vive o Evangelho. Nós precisamos o quê? Procurar oportunidades, e isso toda a igreja, não só pastores, de pregar o Evangelho, compartilhar a alegria que é o Evangelho. Você saber que mesmo na hora do sofrimento, na hora da dor e da morte, você vai ser curado da sua enfermidade, do sofrimento que você está tendo. E isso só o Evangelho traz, essa paz e esse conforto. Nenhuma outra religião traz esse conforto que Cristo dá através do Evangelho. Portanto, ele quer dizer assim para Timóteo, continue fiel,
Pregue sem parar. Seja fiel a Deus. E finalmente ele diz: cumpre cabalmente o teu ministério. Ele encoraja Timóteo a realizar cabalmente, plenamente, isso é, em outras palavras, vá até o limite da esfera da tua ação, da tua atuação. Não seja tímido. Não se contente com o bom o suficiente. Não se apegue, não se apague, na verdade. Entrega-se plenamente a tudo aquilo que o Senhor vos der para fazer. Servir ao Senhor e servir com alegria, com entusiasmo, com constância. Constante, privilégio que tendes. Cumpre cabalmente o teu ministério. É isso que ele está falando aqui, que temos de partilhar com os outros a mensagem de esperança e de vida através de Cristo. E para finalizar, meus irmãos, Paulo então está numa conversa de pastor para pastor através dessa carta. Todo ministro do Evangelho precisa levar essas palavras muito a sério. No entanto, é um erro pensar que essa passagem só serve para pastores e presbíteros. Não, ela se aplica a todas nossas igrejas. Você pode não ser um pastor que vive para pregar o Evangelho, que recebe para pregar o Evangelho. Você pode não ser, mas ainda tem responsabilidade de compartilhar o Evangelho com todos. Com quem? Com seus filhos, familiares, colegas de trabalho, com vizinhos, amigos. Haverá pessoas, irmãos, com quem você pode falar que nunca vão aparecer na porta da igreja. Por isso, precisamos falar da mensagem do Evangelho. Por isso que nós devemos pregar com urgência a palavra de Deus usada pelo poder do Espírito Santo para mudar as pessoas. Precisamos, Paulo está aqui nos exortando a levar nossa responsabilidade e o nosso privilégio a sério, que é sermos testemunhas dele, falar para os outros. E para aquelas pessoas que acham que pode viver desigrejados, né? Nós temos que lembrar que se você enviar um soldado à guerra sozinho, provavelmente ele vai morrer. E aqui é um campo de batalha, é uma guerra, é isso mesmo, uma guerra espiritual. E aqui, na congregação dos santos, é onde nós fortalecemos uns aos outros, onde nós consolamos uns aos outros, onde nós corrigimos uns aos outros, exortamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, onde nós juntos caminhamos para uma vida de santificação. É só aqui, na igreja. Sozinho, a sua batalha está perdida. Tá? O corpo de Cristo é junto. Não existe o corpo separado, amputado. Tá? Aqui está um desafio para a semana, irmãos. Abra os olhos, esteja atento a oportunidades que Deus colocar de você plantar uma semente do Evangelho. Observe as pessoas que talvez você esqueceu ou não quis falar, ficou com medo. Não tenha medo, fala do Evangelho. Ouça atentamente os indicadores que Deus está te dando e fala do Evangelho. Se Deus abrir uma porta para você, abrir uma frestinha para você pregar o Evangelho, prega o Evangelho. E não sinta medo, não sinta medo. Atreva-se a compartilhar a mensagem do amor de Deus, que é uma mensagem, meus irmãos, que a gente pode falar para qualquer pessoa, até aquela que nós não queríamos ver na nossa frente. Se Deus transformar aquela pessoa, ele pode ser salvo, pode ser curado do pecado dela. Ouse se importar o suficiente para dizer às pessoas que elas precisam desesperadamente ouvir a mensagem da boa nova, da salvação, que Cristo Jesus, Deus homem, se fez homem, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados e não só morreu, ele ressuscitou para nos dar a esperança de uma vida eterna, para que eles percebam, ou não, mas a nossa tarefa será feita. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ajude nessa caminhada de pregação do Evangelho.